Bem-vindos à aula número 40. Hoje nós vamos trabalhar reflexo. Página 242. O espelho reflete o nosso mundo como se fosse uma continuidade dele. O espelho plano não deforma a imagem. As regras de perspectiva dentro do espelho é uma continuação do que acontece fora do espelho. O objeto refletido no espelho tem as mesmas características visuais fora do espelho, só que invertido. Repare esse espelho. Vou colocar uma bolinha de frente a ela. A outra bolinha, a bolinha virtual, a refletida, está menor que esta e parece que está mais longe, está além do espelho. Então vamos dizer assim, a distância da bolinha até o espelho é a mesma do reflexo, que vai além do espelho. Esta bolinha está refletida do outro lado. Se eu distanciar esta bolinha, ela vai distanciar do outro lado da mesma forma. E se eu aproximar ela, ela vai aproximar da mesma forma. Assim, o movimento que eu faço de um lado do espelho vai se repetir do outro lado. A imagem que fica no espelho é chamada de imagem virtual. A imagem desse lado do espelho é chamada de imagem real. Por isso, quando vocês têm um espelho, a distância dela se movimenta de forma igual. Porém, ela vai reduzindo o tamanho, porque ela vai tornando menor do outro lado. É assim que acontece. Nós podemos colocar uma técnica de reproduzir isso graficamente. E como a nossa aula é de desenho, é disso que nós vamos falar. Quando vocês têm um espelho, vocês têm uma coisa chamada projeção. O espelho ela projeta qualquer coisa, porém de forma invertida. Significa que quando vocês têm um espelho, esse objeto que tem esse corte desse lado, do outro lado, vai estar invertido. O que é direito vai ficar à esquerda e o que é esquerda vai ficar à direita. Então, a minha mão direita vira a minha mão esquerda. Polegar, polegar. Reflexo invertido. Então, a imagem virtual será invertida. Vamos ver uma coisa. Eu vou colocar aqui, escolher uma linha, esta. Esta linha vai ser a divisão do meu espelho. Desse lado do espelho, eu vou chamar de imagem real e desse lado, imagem virtual. Se eu colocar qualquer coisa aqui, como a letra R, a letra R do espelho, ela vai repetir a mesma distância do outro lado. Esta linha que eu estou fazendo é uma linha de projeção. Aqui nós temos uma distância. Essa distância está a 1, 2, 3, 4 linhas. Do outro lado, ela vai se repetir 1, 2, 3, 4 linhas. E do outro lado, ela vai se repetir 1, 2, 3, 4 linhas. E esta linha aqui vai ser o encontro entre esse ponto e esse ponto. Então, nós temos uma secção de reta que se repetiu aqui. Então, eu acabei de refletir esta linha. Agora, eu vou pegar esses dois pontos de distância e vou repetir esse movimento. Então, essa imagem virtual está aqui. Ela vem nessa direção, então aqui ela vem numa direção igual. Vai duas linhas para lá e ela inverte. Eu projeto esse ponto de intersecção e ele vem para cá. Desse jeito. Aí eu tenho isso daqui de forma refletida para cá. Vamos fazer um estudo disso. O que nós estamos vendo é um R de trás para frente, na mesma distância, 1, 2, 3, 4 quadradinhos, e na mesma distância para lá, 4 quadrados. Nós já tivemos a aula de perspectiva. Agora vamos aplicar isso nessa letra R. No caso, nós estamos vendo o espelho como uma linha, numa projeção ortogonal de perfil, desse jeito, de perfil. Então, tudo que está à direita mostra numa visão ortogonal de forma igual do lado esquerdo. Mas se colocarmos o espelho em perspectiva, veja, uma virada só, nós já estamos colocando uma perspectiva e estamos vendo agora a bolinha. Mas vamos dizer que a bolinha esteja mais levantada e tudo esteja em perspectiva. Agora está a bolinha
para o fundo, dobrando a distância. Esse desenho se torna mais complicado que o desenho anterior. Nós vamos estudar isso agora. Vamos fazer um desenho do espelho em perspectiva. É nesse caso que nós voltamos àquele estudo de cubos. Olha como parece essa perspectiva com a lateral desse cubo que estou segurando. Essa perspectiva já teve na segunda aula que nós fizemos. Dá uma revisada e faça esse exercício que vai ser muito importante para dominar o que nós vamos falar de agora em diante. Também a aula anterior, que a gente fez 1, 2 e 3 pontos de fuga, vai ser útil. Essa face está com uma fuga e a parte de trás está com outra fuga. Então, quando vocês souberem isso daqui, vão traçar esta curva, fugindo para a esquerda, e vão ter as linhas necessárias para fazer a projeção da imagem virtual no espelho. Isso significa que toda a linha de projeção de qualquer coisa que você coloca aqui, do outro lado vai aparecer nessa inclinação, em perspectiva. Vai ser esta projeção. Vai aparecer menor, enquanto aqui aparece maior, porque ela está indo naquela direção. Assim. Ó, espelho inclinado, naquela mesma inclinação. Percebe, ó? Menor, maior. Projetado naquela perspectiva. Tá certo? Então, ela vai estar assim. Certo? Indo para trás. Vamos ver como a gente vai fazer esse desenho. Veja, nós falamos de mãos. Eu vou colocar aqui aquela figura que eu falei que vocês têm que treinar. O dedo. Aquela figura que eu falei que vocês têm que treinar, o dedo. Esse é um dedo que eu acabei de colocar nessa posição. Esse dedo está para lá, apontando naquela direção. Ela tem aquilo que a gente viu chamado volumetria. Aqui tem uma elipse. Isso é uma volumetria, que indica que ele está indo naquela direção. Vamos dizer que se a ponta do dedo encostou no espelho. Se encostou no espelho, veja a linha de perspectiva. Essas são as linhas de projeção. A mesma da letra R, porém em perspectiva. Se ela encostou, aqui é o ponto de encontro do espelho. A distância é 0. Só que aqui não. A distância é 2 quadradinhos. Porém, a gente vai reduzir aqui. Vocês podem usar a regra de perspectiva, que vocês já aprenderam na aula passada. E aqui está o nosso dedo. Como? Assim, ó. Viram? O dedo está assim. Para entenderem bem isso daqui, nós pegamos o espelho novamente e mostramos. Viram? Se eu inclino, ele inclina. Esse dedo e esse dedo, nós temos essa distância que eu repeti aqui de forma igual, porém menor, porque está em perspectiva. Essa é uma linha de projeção que foi para o ponto de fuga, aqui encostou e eu consegui esse dedo aqui. Vamos fazer o próximo dedo. Se eu apagar aqui, eu apago aqui igual. Então aqui eu faço uma elipse, aqui eu faço uma elipse igual. Essa elipse virou para cá e essa elipse virou para cá. O que significa isso? Significa que, se eu tenho um espelho, eu ponho o dedo aqui, ele vai aparecer por cima aqui. Mas se eu colocar isso aqui, que vai simular o dedo, ó, vamos simular o dedo com isso daqui. Quero que dê uma atenção especial para essa elipse aqui, ó. Ela está aqui. Se eu inclino, a elipse inclina no sentido contrário ali. Significa que se estiver em qualquer disco, qualquer anel, que vai, se coloca aqui, ela vai se inverter. Isso é uma coisa lógica. Desse jeito. Ó. Essa elipse está aqui e essa está aqui. Ela está mais aberta e ela está mais fechada. Isso é inteiramente lógico porque a distância daqui até lá é maior e a distância da parte de baixo até essa parte de baixo é menor. E é isso que está acontecendo aqui. Essa elipse fica desse jeito e essa elipse fica desse jeito. Vamos lá. Daqui, desse ponto, eu vou inclinar para cá. Eu vou pôr um outro... Não, não vou inclinar. Vamos deixar horizontal. Assim. Aqui nós temos uma elipse. Agora temos um tubinho. Horizontal. Assim, ó. Ela dá uma continuidade na horizontal. Significa que ela vai seguir estas linhas de fuga e aqui ela vai seguir esta linha de fuga. Porém, aqui vocês têm a base do espelho. Tudo é medido nesta linha. Por isso eu vou pegar esta distância
Eu vou repetir para lá, porém menor, por causa da deformação da perspectiva da aula anterior. E aqui, eu desenho a elipse. Aí está. Vamos aumentar o espelho. Vamos desenhar o espelho um pouco maior para a gente poder ver mais o campo de visão aqui. Então, nós temos a terceira falange, segunda falange. Vamos fazer o próximo cilindro. Para cá. Ele se inclinou. Esta é a linha onde ele encosta o espelho. Aí vai. Projeção, perspectiva. Passou por aqui. Essa distância, eu repito para cá, fazendo a deformação da perspectiva da aula de perspectiva. E aí está. Esse cilindro está assim. O outro cilindro vai estar assim. Ó, ele vai naquela direção e naquela direção. Agora eu quero mostrar uma outra coisa. Bem aqui. Deixa eu ver se consigo mostrar. Tenho que pegar um pedaço de papel para mostrar. Estou vendo aquele ponto? Esse laser está direcionando naquele ponto. Ele está batendo naquele ponto no espelho. Se eu virar, ele aponta. O laser da imagem virtual também está direcionando naquele ponto do espelho. Isso significa que, se eu pegar esta linha, projetar até a linha do reflexo, ele vai estar aqui, ó. Aqui é a luz do espelho. Isso significa que esta linha vai naquela direção também. Isso é muito bacana. Por quê? Porque você pode fazer ao contrário. Como? Assim. Essa borracha está borrando. Desse jeito. Você faz essa linha projetando, cruzou aqui, fez esse triângulo. Você tem esse ponto. Se eu puxar essa linha e passar por esse ponto que eu já achei naquela direção, eu tenho a inclinação disso daqui. Se eu puxar isso daqui para a linha de perspectiva, cruzou aqui, e eu tenho exatamente aonde que vai estar esse dedo. Ok? Agora, vamos fazer um outro dedo. Não, vamos fazer a caixa da mão. Aqui está a caixa da mão, percebe? Vamos ver o que acontece. Esta linha está aqui. Então, aqui está a caixa da mão. Só que eu tenho esta inclinação. Eu tenho duas coisas que eu posso fazer. Projetar isso aqui para baixo. Ir para o ponto de fuga. Cruzei por aqui. Eu tenho essa distância. Esta reduziu. Pego essa distância. Coloco aqui um pouco menor por causa da perspectiva. Encontro esse ponto. E faço a caixa aqui. A outra forma. Prolongo esta linha. Até cruzar esta linha da onde encostou, porque ela está ortogonal. Faço essa linha para a perspectiva. Está aqui. Levo essa linha para esse ponto, que é igual a esse ponto que eu já encontrei, e prolongo. Encontro essa reta, e é onde cruzar, onde ela para. Funciona. Agora, esta linha é paralela a esta linha. Se ela é paralela, lembra da primeira aula que está gravado lá, ó? Paralelo, paralelo. Esta linha é paralela a essa daqui. A aula de treino de traços, linhas paralelas, círculos, todas aquelas coisas, fazer cubos, cilindros. A primeira aula, lá longe, sabe? Quando a gente começou a trilha 1, lá em fevereiro. Essa aula vocês vão repetir agora. Esta linha vai para a perspectiva de projeção, bateu aqui, e aqui está a caixa. Ó, aqui está a caixa. Esta caixa é esta caixa, em perspectiva. E agora? Agora, vamos fazer o polegar. Lembra como faz o polegar? Vocês têm isso daqui. Esta é a caixa. Esta é a caixa. Tá aí, ó. Estudo de caixa, em perspectiva. É o estudo da segunda aula, lá em fevereiro, segunda semana, lembram? Ó, primeira semana. Foi na segunda-feira que eu dei para vocês. Lá, trilha 1. Estudo de caixa. Tá assim. Aqui nesse canto, eu vou fazer uma caixa virada assim, formando isso daqui, ó. Esse triângulo retângulo, onde você vê esse lado e este. Entende? É uma caixa completa cortada no meio. Bem aqui, eu vou fazer isso.
Por isso é tão importante vocês aprenderem isso daqui. Se vocês não aprenderem isso daqui, não vão conseguir fazer uma mão direito. Estudo de cubos. Parece uma coisa chata, mas é tão importante. Estudo de cilindros. Parece uma coisa chata, mas é uma coisa tão importante. Estudo de esferas. Parece uma coisa chata, mas é tão importante. Estudo de poliedros. Parece uma coisa chata, mas é tão importante. Sério, é bem importante. Não é, Maciel? Vamos lá. Aqui está o centro, levo o paralelo e construo aqui metade desse quadrado, esse triângulo, que a gente já reviu na aula de perspectiva. Tá aí. Que é a metade do quadrado. Lembra? Diagonais? Então, treinem isso daqui. Treinem. Bom, tá aqui. Esse tá aqui. E aqui nós temos, novamente, cilindro. Não tem cara. Você sempre vai estar usando cilindro. E esse dedo que eu falei que você tem que treinar quando a gente estava na aula de mãos? Tá aqui, ó. Beleza. Vamos ver onde que está localizado? Aqui está o cilindro. Mas olha só. Esse cilindro está num plano. Ela está vindo nessa direção. Vamos ver? Nessa direção no plano. Qual plano? Em um plano definido por isso daqui, ó. Esse é um plano. Ó, plano. Se eu repetir isso daqui, que está paralelo, vamos ver se eu repito, ó, eu descubro que esse plano está inclinado. Assim, ó. Esse elemento está no espaço, mas eu não sei aonde ele está no espaço. Eu vou projetar ele para o chão. Vamos lá. Esse dedo projeta para o chão, está aqui, ó. Esse é o chão. O chão está aqui, ó. A gente vai projetar tudo isso aqui no chão e localizar ele no chão assim, ó. Perfeito? Esse canto que eu já tinha localizado está aqui. E ele está nesta linha, bem aqui, porque ele está paralelo a esta linha. Se eu projetar isso daqui, olha só, projetou aqui. Projeto esse para cá, aqui está. Esse é o chão. Olha que bacana. O chão. Tá. Esse projetou nesse sentido. Projetei aqui. Vai dar um pequeno erro, mas vou fazer de conta que eu não sei desse erro. Vou projetar isso aqui. E projetei aqui. Encontrei o ponto. Esse ponto está projetado aqui, está projetado aqui, está projetado para cima e está projetado na perspectiva. Estou achando que isso aqui está errado. Essa linha está errada. Ó. Eu errei a projeção da perspectiva. Vai tudo para um ponto de fuga, da aula de ponto de fuga, que eu falei, ó, esta aula é muito importante. Ponto de fuga. Está aí. Esta aula precisa das aulas anteriores para lembrar. Precisa da aula de perspectiva. Sem a aula de perspectiva, não vai dar certo. Agora é esse daqui, ó. Ele está indo nessa direção. Bacana. Projetei, encontrei esse ponto. Certo? Ok? Projeto para cá. Repito essa distância, mas um pouco menor. Está aí. Levanto. Projeto esse ponto para lá, para o ponto de fuga. Encontro aqui. E é aqui que vai estar. Olha a diferença. Parece completamente diferente. Já vamos ver isso quando desenhar o rosto. Esse veio para cá, ó, nessa direção, mas para onde? Veja, meu dedo está aqui. Ele pode estar aqui, ali, ó. Ele pode estar inclinado assim. Tá vendo que eu estou inclinando ele? Não. Por quê? Estou inclinando em direção a vocês. Então eu não sei onde ele está. Ele pode estar aqui, pode estar aqui, pode estar aqui, pode estar aqui, pode estar aqui. Ó, ele está completamente de topo, mas ele está na mesma posição. Eu não sei, mas eu defino aqui, ó. Isso estou definindo onde ele está. Ele está aqui, ó, nesta linha. Logo, ele está nesta linha. Acabei de projetar, ó. Essa distância, ela diminui. Levanto. Projeto a ponta para o fuga. Encontrou esse ponto. E aqui está. Eu vou falar uma informação que vai ajudar bastante vocês daqui a pouco a entender isso daqui. A história do cruzamento de linhas sempre vai ter. A gente viu isso na perspectiva de 2 pontos de fuga, 3 pontos de fuga, que era o cruzamento de 2 linhas para encontrar um ponto. E a gente trabalha com isso, com esses cruzamentos. Isso já foi usado muito antigamente, nas navegações, no cruzamento de projeção. Então, esta mão é igual a esta mão.
bolinha, bolinha menor. Vou descer nesse ângulo. Ele vai estar aqui, ó, do lado. Projeção. Como que eu sei? Ó, tá aqui. Eu tenho uma sensação que está confuso o que eu estou fazendo. Isso é ruim, eu não quero que esteja confuso. Tá, vou deixar isso daqui assim e vamos para a próxima. E dessa vez eu vou fazer uma perspectiva isométrica. A perspectiva isométrica, ainda não dei aula disto. Vamos dar no futuro. Ela não tem deformação. Eu deixei para depois por causa dos jogos, que a gente vai começar a linha de jogos depois. Criação de personagens e projeto para jogos. Isométrica. Na isométrica é como se tivesse o ponto de fuga no infinito. Por isso, as linhas vão parecer paralelas. Aqui tem linhas paralelas. Vou desenhar um rosto aqui. Vou tentar fazer esse desenho meio geométrico. Aqui está o nariz. Cabeça esférica, como já viu na aula de cabeças. Linha de simetria. Boca. Eu fiz inclinado assim. Olho inclinado assim. Estou fazendo isso daqui nesta perspectiva, assim. Desse jeito. A linha de simetria está aqui. Essa aqui, vou desenhar um olho, meio de lado. Essa foi a aula de perfil que nós já tivemos. Está aqui o olho. O outro olho, nesta linha, vai estar menor. A gente já viu isso na aula de olhos. Aí está. Maçã do rosto. Aqui. Vou colocar uma boca mais projetada para frente. Esta linha de simetria, eu repito, pálpebra, sobrancelha e o mesmo movimento. Aí está. Isso aqui está nesse sentido. Lábio inferior. Vamos abrir a boca dela. Pronto. Isso faz com que o lábio inferior vá para baixo. Vamos colocar um queixo recuado. Elipse, porque o olho está olhando de lado. Sobrancelha. E cabelo. Pronto, já temos o suficiente. Orelha, só para localizar. Aqui, ó, globo ocular. Ela vai estar a uma certa distância do espelho. Então, eu vou dizer que está projetando para cá, ó, nesse sentido. E digamos que a distância do olho do espelho, do olho até o espelho, seja esta. É uma coisa que eu defini. Aqui é o encontro do espelho. É essa distância. Significa que o outro olho vai estar aqui, ó. Essa distância igual a essa distância. Aqui. Aqui está o olho. E o outro olho é o seguinte. Aqui, ó, é uma linha que está descendo. Bateu aqui, ela vai desviar. E qual é esse desvio? E agora vamos para outra aula. Não vou pegar outro espelho ainda. Tá aqui. Não, melhor inclinar isso aqui. Assim. Pronto, agora vocês estão vendo. Pouco mais. Isso aqui está 90 graus. Então, no espelho parece que o lápis está continuando. Se eu virar, do outro lado vai virar os mesmos graus, no mesmo ângulo. E essa reta do espelho, mas o ângulo que está do outro lado, não segue essa reta. Se eu virar do outro lado, é a mesma coisa. Ele vai virar do mesmo jeito. Certo? Então, se esse ângulo está assim, ele não vai continuar naquela direção. Ele vai inclinar. Como? Assim, ó. Não, eu estou fazendo o isométrico, né? Ó, essa distância que você tem, ó, daqui até aqui, é a mesma que a distância daqui até aqui. Então, aqui é menor, ele forma isso. O que eu estou dizendo? Que se pegar uma reta, uma linha reta aqui, que é essa linha do meio, aqui você sobe mais,
e forma uma linha desse jeito, porque você fez uma reta menor e uma reta maior. Do outro lado do espelho, vai ter uma reta maior e vai ter esse ângulo. E o outro olho? Olha só. Esse olho está aqui. Estava nessa inclinação. Então, esse aqui está nessa inclinação também. Se ele está nessa inclinação, o outro olho vai estar em algum lugar para cá, porém mais distante. Muita atenção nisso agora. É aqui, ó, que está esse olho. Esse olho está indo para frente. Está indo para frente. Então, esse olho do virtual está vindo para cá. Em algum lugar, ou aqui, ou aqui, ou aqui. Eu não sei onde. Como que eu vou saber? Fácil. Extremamente fácil. Isso daqui é o cubo, mas numa isométrica. O cubo na isométrica, alguma coisa assim, ó. Não tem 3 pontos de fuga. Esse aqui é quase quadrado para vocês, é assim. Esta reta é a direção que está indo, ó. Esta linha é essa linha. Esta linha é esta linha. Esta é a angulação. Essa daqui é a angulação. Entenderam? Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse daqui, eu vou fazer paralelo ao eixo X. Esse é o eixo X, eixo Y e eixo Z. E esse eixo é o que vai para trás. Deste olho, eu faço o eixo para trás, batendo nessa linha inclinada, e o outro olho vai estar aqui. O outro olho está aqui. Então, eu tenho um olho aqui e o outro olho aqui. Porém, todavia, no entanto, conquanto, esta linha é a linha de simetria do rosto. Ela está vertical, levemente inclinado. Então, está vertical, levemente inclinado. Vertical, levemente inclinado. Chute. Por que eu fiz esse chute? Ó, eu estou vendo o rosto aqui, faço um T. Por que eu não medi? Por que eu não fiz a projeção aqui na sombra, entre os dois olhos, né? Aí aqui seria fácil, ó. O outro olho estaria aqui a projeção, pego essa linha, encontro o meio, venho para cá, coloco aqui, faço a projeção, faço essa linha, coloco aqui, levanto. Entendeu? Por que eu não fiz essas coisas? Porque às vezes é mais fácil chutar do que vocês ficarem calculando um monte de linhas. Vocês vão acabar se perdendo, né? Não vamos nos perder. A gente não quer se perder. Mas olha só, se eu projetar o queixo, dá aqui. Enquanto o meio, o queixo vai estar mais ou menos aqui. Pego esse espaço, coloco para cá. Aqui vai estar o queixo, ó, mesma distância. E ele vem nessa direção. Então, o queixo está aqui. O que eu estou fazendo? Eu estou desenhando. E o que eu estou fazendo daí? Eu estou consertando. Por quê? Porque eu não calculei direito. Estou fazendo sem fazer as projeções com a linha bem correta. Mas se eu fizer as projeções de forma bem correta, eu vou ter todas as distâncias legais. E a gente vai mostrar isso aqui daqui a pouco. Isso aqui é prolongamento da mão, tá? Olha o que o Maciel falou. Eu já facilitei bastante com as marcações da linha. É exatamente. Aí vocês estão vendo, ó. Rosto de lado, rosto de frente. Já matou a charada. Quando matou a charada, volta a aula de rostos. Então, aqui, ó, distanciamento, no meio, vista de perfil, vista de lado. Porque vocês não são matemáticos. Vocês são artistas. E como são artistas, vocês sabem que o nariz vai estar aqui. Vocês sabem que a boca vai estar aqui. Vocês sabem que o olho vai estar aqui. E vão tentar caprichar, desenhando bonitinho. Vamos para a próxima. Imagina que o chão é aqui. O cavalo está pisando no chão. Essa é uma aula muito complicada. Eu fico feliz se você entendeu, Maciel, porque essa aula não é fácil, não. Vocês estão vendo o outro cavalo projetado quase paralelo à câmera, porque eu deixei a câmera paralela ao espelho. Veja, esta linha está paralela à linha da câmera. Vocês estão vendo a câmera? A lente está bem aqui, ó. Olha a lente. Aqui é o centro da imagem. Está projetando para cá.
Quando eu coloco o cavalo mais para trás, olha a distância desse focinho e deste. Ela ficou mais inclinado. Tá vendo a orelha? Nem aparece. Olha o peitoral e o peitoral. Olha a cauda. Agora é a cauda. O focinho já escondeu. Olha aqui a crista. A crina. Crina, não crista. Olha a crina do outro lado. Viram? Ela mudou a perspectiva. Se eu colocar bem aonde está a câmera, praticamente a perspectiva está indo para aquele ponto de fuga, que é a lente. E o que é a lente? É o olho do observador. Lembra que eu comentei? A linha do horizonte acompanha o olho do observador. Significa que se eu empurrar isso daqui para lá... Opa, não está funcionando. Deixa eu colocar direito isto. Pronto. Ó, o cubo. Só para vocês verem. O outro cubo. Você vê esse cubo numa perspectiva e esse cubo numa outra perspectiva. Vamos ampliar o cubo para vocês verem bem. Tá aí, ó. As linhas do cubo estão indo em direção a um ponto de fuga que está na lente do celular, que é o olho de vocês. É como vocês estão vendo. Agora veja, eu vou empurrar o espelho. Esse cubo ficou totalmente de frente, o outro saiu do quadro, mas se vocês vissem, ficaria mais de lado. E se eu empurrar para o outro lado, viram? Ele começa a ficar mais de topo e vai diminuindo essa imagem, a altura de perspectiva. E se eu empurrar para cima, a linha do horizonte sempre está na altura do observador. Agora, olha, se a régua for o chão, ele está bem em uma linha, reto. E se descer, a linha do horizonte sobe. Então, a posição que vocês colocam, vai inclinar a superfície e isso daqui. Agora eu vou inclinar a câmera. Vamos lá. Acho que eu vou inclinar nessa direção. Não caia. Está bastante inclinada agora. Como a câmera está inclinada, toda a perspectiva mudou. Percebem? Ó? Mudança de perspectiva, veja só. Câmera paralela ao espelho. Câmera inclinada. Vamos ver como vai ficar o cavalo agora? Tá. Vou distanciar o cavalo da câmera. Esse cubo é ótimo, que você já vê a projeção do cubo também. Veja. Vou desinclinar a câmera. Inclinar a câmera. Desinclinar a câmera. Inclinar a câmera. Certo? Aproximar o cavalo. Tá aí, ó. Há uma mudança. Pequena, mas há. Estão percebendo? Tá. Vou mostrar bem a ideia. Colocando o transferidor na mesma inclinação da câmera. Aqui está. Esse lado não está encostando aqui. Olha a perspectiva do transferidor. Se tivesse encostado, estaria assim. Acontece que toda esta régua está diminuindo de tamanho para a esquerda. E a perspectiva também. Então, a perspectiva acompanha a inclinação do cavalo. E se eu colocasse o cavalo de pé? Lembra da perspectiva curva? A perspectiva está indo toda aquela direção. Parece que fez uma curva. Mas olha, a régua está aumentando de tamanho para cá. Tá vendo? Só que está inclinada a câmera. Então, o ponto de fuga... o ponto, a linha ortogonal ao olho de vocês vai naquela direção. Todo esse plano está inclinado. Isso confunde vocês, certo? Mas não vai. A gente vai deixar bem claro isso. Quero colocar os cubos para vocês verem bem como acontece atrás. Deixa eu ver aqui, tá? Ó, olha só. Está indo para um ponto de fuga,
E o ponto de fuga está aqui. Não está mais no olho de vocês. Tá vendo? Ó, o olho de vocês é ali. Tá vindo para cá. Bem para cá. Combinado? Ó. Se eu colocar para cá, tá indo para o olho de vocês. Veja, eu coloquei o anjo exatamente em cima do olho. Então, entre aquele olho e a lente aqui, tem uma linha que vai para o anjo. Então, vocês veem de cima. Ó, vocês conseguem ver a parte da mão ali, tá vendo? Ó, do anjo, que ele colocou para lá. Se eu inclinar mais ainda, consegue ver mais um anjo. E a perspectiva fica reta. Aí vira um outro fuga. Então, a inclinação do celular é invertida, na mesma inclinação do outro lado, mas vocês também têm a perspectiva, sempre. A perspectiva trabalha com vocês, né? Então, vamos desenhar isso. Colocar isso aqui de volta no mesmo ângulo. Atenção. Aí. Vamos puxar aqui. Opa, soltou um dos eixos. O eixo Y soltou. Pronto. Tá aí. Legal. Vou colocar esse mais para cá. Ou aqui. Aqui assim. Legal. Vamos lá. Papel. Ah, vai esse mesmo. Do outro lado. Ó. Essa história do ângulo é como se eu virasse esse daqui assim. Agora, é a mesma coisa, mas olhando para baixo. Vamos virar. Aí. Não tem muito morro em Londrina. Tá aqui. Imagine só. Vocês têm um lago. Tem um fundo escuro no lago e ele é completamente parado. Isso faz com que parte de baixo do lago fique, fique escuro e a parte de cima iluminado no sol. Assim, vocês vão ter um reflexo no lago. Isso significa que, se aqui tiver uma planta inclinada para cá, e a inclinação que eu estava falando, aqui eu vou fazer uma ondulação, porque o vento mexeu essa plantinha, tá aí. Eu tenho que saber para onde que ela está indo. Por exemplo, esse ramo pode estar vindo para cá, para cá, para cá, para cá, para cá. E todas essas inclinações têm o mesmo ângulo, ó. Opa, ó, mesmo ângulo, mesmo ângulo. Só que eu não sei se vai para trás ou vai para frente. Opa, inclinei, entenderam? Então, isso aqui pode estar indo na direção de vocês. Então, aqui, ó, ele pode estar vindo nessa direção. Eu faço uma vertical, como se o sol tivesse o meio-dia. Pode estar vindo nessa direção, nesta, nesta, nesta e nesta. Ou seja, isso daqui pode estar inclinado daqui até aqui. Pode estar inclinado assim, pode estar inclinado assim, ou pode estar inclinado para trás. E todas elas vão ter a mesma inclinação, mesmo desenho. Mesmo desenho? Mesmo desenho. Então, ele pode estar para cá. Imagine só. Imagine que aqui ele tem um pedacinho de um poeirinho, uma terrinha que cai. E bate aqui, ou aqui, ou aqui, ou aqui, ou até na terra. Eu não sei. Vamos dizer que ele bata aqui. Vamos dizer que está inclinado aqui, certo? Pego esta distância. Repito essa distância para baixo. Certo? Então, ele está nesta inclinação. Esta distância tem a mesma distância que esta. Então, ele vai refletir para cá. Vou fazer uma pequena ondulação da água nessa direção. Próxima. Esta. Vamos dizer que isso daqui cai aqui. A inclinação deste é esta. Pego esta distância, repito para baixo, e ele vai cair para cá.
Assim. Viram a ideia? De novo, vamos imaginar que aqui tem uma pedra. Esta é a base da pedra. Vou colocar a altura dela. Coloquei a altura de cada parte dessa pedra aí. Vamos desenhar a pedra agora. Tá aí a pedra. Pego essa altura maior, repito para baixo. O volume dela está aqui. Pego esta parte, essa altura, repito para baixo. O volume desse está aqui. Pego essa altura, repito para baixo. O volume dela está aqui. Então, uma forma complicada de reflexo, eu tenho ela precisamente. Como que vai ser o reflexo? Esse vai ser o reflexo dela. Vamos colocar um sujeito nesta margem. Aqui está o joelho dele, inclinado para cá, aqui está o joelho dele. O sujeito está ajoelhado à beira do lago. Aqui vai estar a perna dele, e aqui está a outra perna dele. E aqui eu faço o copo do pé dele. Essa mesma distância eu coloco para cima. E aqui no centro, o braço dele. O outro ombro, centro, cabeça, braço. E aqui eu coloco a mão dele numa pedra. Bem aqui. Por quê? Porque senão ele cai. Tá aí. Essa pedra tá aqui. Tá aqui o sujeito. Caixa torácica, quadril, perna, braço, peitoral e inclinação. Vamos ver. Esse daqui me dá a distância da topo da cabeça dele até aqui. Então, eu repito essa distância para cá. Então, a cabeça dele vai estar aqui. Esse cubo é a cabeça dele olhando para baixo. E ele está olhando nessa direção. Veja, esta face... Vamos virar assim, para vocês verem bem a perspectiva. Vamos ver assim. Isso, ó. Esta face é o rosto dele. Aqui está o olho, aqui está o olho, aqui está a boca. Do outro lado, está mais virado, ó. Quanto mais distante fica, mais virado fica. Quase de frente. Entenderam, ó? Então, aqui é o rosto dele. A sombra do rosto dele. Está ali. Isso daqui está indo para uma perspectiva. Lá para cima, na linha do horizonte. Aqui é como se tivesse um cubo. É nessa direção que está indo. Aqui, a cabeça dele também está indo naquela direção. Mas só que está menos virado. Ó, menos virado, mais virado. Se a gente colocar para baixo, o rosto vai estar mais de frente. Logo, a cabeça dele vai estar mais de frente aqui. E aqui, a orelha dele vai estar por aqui, aqui vai estar a nuca, certo? Ele vai estar olhando assim e vai estar olhando assim. Vamos ver? Lago. Está aqui. Rosto de lado do anjo, rosto de frente do anjo. Por isso, se vocês fizerem um reflexo igual, não vai funcionar. É nessa parte do livro que eu falei. Se vocês pegam um desenho e só invertem, não funciona.
o rosto de lado e o rosto de frente. Viram? A mão muda de posição, o corpo muda de posição, tudo muda de posição. Olha esse cotovelo, está mais alto. As coisas mudam de posição. Eu fiz esse desenho também, esse aqui mostra muito bem isso. Olha, esse daqui está visto de lado, quase de costas e completamente de frente. Está a projeção no chão, a linha e visto de frente. Esta sombra aqui, que seria a sombra projetada no espelho. Ficou claro? Olha só a mesa. Vem nesse ângulo e a outra vem nesse ângulo, que se encontra no espelho. Olha a projeção dela no chão até o espelho. Corpo. Aqui está a cabeça. Aqui está o joelho. O joelho está bem próximo da margem. Então, o joelho está aqui. Olha o reflexo do joelho. Vai para o fuga, tá vendo? Ó. Joelho 1, joelho 2, ó. Certo? O joelho foi para cá, quase vertical. Vem para cá, mesma distância, quase vertical. E o outro? Está levemente inclinado para frente. Tá aí. E aqui está o quadril. Olha que fácil. Distância, distância, quadril. Vamos lá. Peitoral, pescoço. E agora, lembra aquela história que eu falei no rosto? Eu disse no rosto. A gente sabe que o rosto vai ficar assim. Já fizemos a projeção. Então, a gente vai desenhar de frente. Independente das projeções. Não vamos projetar tudo. Dá trabalho. Como você já tem o quadril e o pescoço, você já tem mais ou menos ideia de como vai ficar. Você já sabe que a caixa torácica está aqui. Então, você começa a desenhar a pessoa sem deformação, sem nada. Como se estivesse aqui, ó. Você já vai começa a desenhar a pessoa. Tá vendo, ó, a linha? Vai para fuga. Você já sabe que vai acontecer isso. E por isso você já adianta o serviço. A mão está aqui, ó, na pedra. A pedra está aqui. Se a mão está aqui, eu já sei que ele vem para cá. Eu sei que o outro vem para cá. Legal? Na metade eu sei que tem um cotovelo, porque eu já sei proporção. E eu sei que o braço está aqui. E o pé, ó, está aqui. E o outro pé está aqui. Eu ligo. E pronto. Está feito. Já poupei serviço. Quando vocês têm uma reta vista de lado, isso aqui é outra coisa, tá? Vamos fazer assim. Que vamos entrar na parte da ondulação agora. Se aqui eu tiver uma linha a 30 graus, na imagem virtual, que é do outro lado do espelho, ele também vai estar a 30 graus. Ó, só que 30 graus do outro lado. Se eu inclinar a linha a 45 graus, do outro lado também vai estar a 45 graus. Se ele tiver esse tamanho, eu projeto reto. A altura daqui até aqui é a mesma. Ok? Então, reflexo, reflexo. Se estiver em perspectiva, vai ser a mesma coisa. Essa distância. Mesma distância para cá. E o ângulo vai ter o mesmo. Mas algumas coisas vão mudar. O que, por exemplo? Olha, se ele estiver em perspectiva, vou fazer aqui uma elipse. Está aí a elipse. Nesse ponto vai ter uma elipse virtual. Do mesmo jeito. Ah, mas não mudou nada? Muda. Eu pus fuga. Como eu pus fuga, ó, a linha eu pus fuga, tem um ponto de fuga. Essa fuga está assim. Se não for uma elipse, for um quadrado em perspectiva, que vai para o outro ponto de fuga. Esta linha vai para o outro ponto de fuga. A distância aqui vai ficar menor e o quadrado vai estar aqui. Assim. Ok? Ó, linha, muda, né? Então, este vai ser a perspectiva deste. Aí, ó. Reto. Vou distanciar. Viram? Muda ângulo, muda tudo, ó. Vou para cima, vou para baixo. E esta linha aqui, ó. Ela está indo para o fuga para baixo. E esta linha aqui, ó, está indo para um fuga para a esquerda. Então, ele continua o fuga. Tá, mas se eu inclinar
Ó, inclinei. Se eu colocar um objeto desse jeito, o reflexo dele vem para cá. Se eu colocar uma coisa aqui, o reflexo vem para cá. Percebeu que o reflexo mudou? Sim, né? Ele mudou, é claro. A superfície mudou, o reflexo mudou. Então, aqui. Cadê meu lápis? Perdi o lápis. Só perco coisas. Olha só. Se aqui a gente tem um espelho no chão, quando eu coloco uma linha, o reflexo dele vai estar certinho, no mesmo tamanho. Se eu inclinar isso daqui, essa linha reta, uma linha reta, vai inclinar no mesmo ângulo do outro lado, assim. Então, se esse aqui está inclinado, digamos que o cubo é para cá, ó. Certo? Essa é a linha. Esse ângulo vai estar no mesmo ângulo para lá, assim. Ó, ângulo aqui, normal, normal, certo? E se ele inclinar assim, estão vendo, ó, ele não está nesse ângulo, ele está inclinado para trás. Ele está fazendo isso, ó, certo? Eu colocar uma reta aqui, agora isso daqui está inclinado assim, ó, certo? Ó, inclinado assim. Esse estava inclinado assim, ó, esse inclinou para cá. Esta linha, vamos ver, não, tá certo? Tá certo, achei. Tá. Esta linha vai inclinar para cá. Viram? Ela inclinou aqui, aqui e aqui. Beleza? Se eu colocar uma bolinha aqui, essa bolinha vai aparecer aqui. Se eu colocar uma bolinha aqui, essa bolinha vai aparecer aqui. E se eu colocar uma bolinha aqui, pega a mesma distância, e ela vai aparecer ali. Olha, ela aparece em lugares diferentes. Ó, se inclinar para cá, a bolinha vai para trás. Se eu deixar aqui, ela fica bem rente. Se eu inclino para trás, ela vai inclinar para trás. Viram? Ó. Então, de acordo com a ondulação, ela vai inclinar. Vai com o papel mesmo assim. Tá aí. Imagina que aqui tem um ponto de fuga. Da aula de um ponto de fuga. Tá aí. Tá aqui. Aqui eu tenho um espelho plano. Aí está. Se da linha do horizonte até aqui, tá certo? Da linha do horizonte até aqui, tá aí. Eu coloco um sol aqui. Repito essa distância. Coloco para cá. O sol vai estar aqui. Na mesma distância, certinho, bonitinho. Não vai estar aqui, vai estar aqui. Se o espelho for plano. Ó, não aparece aqui o sol, aparece ali a bolinha, beleza? Mas se eu inclinar o espelho, a bolinha desceu. Se eu inclinar do outro lado, a bolinha sumiu. Então ela aparece em vários pontos, de acordo com a inclinação. Então, se eu inclinar o espelho assim, a bolinha vai aparecer ali embaixo. Então, se eu pegar esse quadrado, subir aqui e inclinar assim, a bolinha vai aparecer aqui. A mesma bolinha. Aqui tem um espelho plano, aqui tem um espelho inclinado. Se eu inclinar numa outra posição, a bolinha não vai aparecer. Se eu inclinar ali, a bolinha vai aparecer. Se eu inclinar assim, a bolinha não vai aparecer. Se eu inclinar assim, a bolinha vai aparecer. E ela vai aparecer de acordo com a inclinação que eu colocar. Isso daqui, ó, eu subi, inclinei, subi, inclinei, subi. Eu fiz uma ondulação. Olhando de lado.
o sol. Você. Então você está aqui, sorrindo, olhando o sol, inclinação. O sol vai para o chão, bate nessa reta. Se a reta está assim, a normal é assim, 90 graus, ortogonal. O ângulo daqui é o mesmo ângulo que aqui. E você vê o sol aqui. O sol vem para cá, bate aqui, o ângulo é esse, a normal é esse, e você não vê o sol. O sol vem para cá, bate aqui, é reto assim, faz uma angulação, você não vê o sol, mas aqui você vê. Então você vê o sol, não vê o sol, vê o sol, não vê o sol, porque vai bater para cá. Bate aqui, vem para cá, porque a reta é assim, mesmo ângulo, vê o sol. Você vê o sol, não vê o sol, vê o sol, não vê o sol, vê o sol, não vê o sol. Aí você vê um monte de sols de acordo com a inclinação. Porém, o espelho pode ser pequeno. E a bola pode ser grande. Vou usar o espelho como bola. Ó. Aí. Você vê só parte do espelho. Ó, tá vendo o espelho redondo? Não vê, vê, não vê, vê, não vê, vê. Por causa da ondulação do mar. Então você vai ver o sol assim. Lembrando da perspectiva. Os espelhos vão aumentando de tamanho quanto mais perto e diminuindo de tamanho quanto mais longe. Porém, a largura do sol vocês veem mais ou menos a mesma. Vê o sol, não vê, vê, 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 não vê, não vê. Só que tem um outro problema. A ondulação não é só para trás. As ondas não vêm só assim. A onda é assim, ó. Então, ao mesmo tempo que a onda tem o eixo X, ela tem o eixo Y. Olhando de cima, a onda sobe, desce, fazendo ondulação assim, crista, desce, sobe, desce, sobe, desce, sobe e desce. Então, vocês vão ver o sol aqui também, às vezes. Ó. Tá aqui. Tá vendo o sol? Ali, ó, né? O sol tá aqui. Mas, se eu viro o espelho para cá, que é a ondulação, você vê o sol um pouco para frente. Vira para cá, vê o sol para o lado. E assim o sol fica um pouquinho mais comprido, seguindo a perspectiva. E vai acontecer a mesma coisa com o barco. Esse barco vai acontecer a mesma coisa. Ela, se fosse um espelho perfeito, viria o barco perfeito assim. Mas não vão ver. Vocês vão ver ele ondulando e às vezes um pouco maior, com vários tracinhos assim. Luz, céu, azul, barco, madeira, azul, barco, madeira, azul, barco, madeira. Perspectiva da vela, que a gente já viu que repete o mesmo ponto de fuga e perspectiva, porém o traço vai estar assim, ondulado. E é por isso que a gente vê o barco com ondulação. E é isto. Amanhã, 19h30, falaremos de sombra. Me siga, me curta e me compartilha.